Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Depois do Jogo e hoje com um convidado especial, falar um pouquinho sobre a carreira de um agente de futebol. É um convidado que, em parceria com uma parceira nossa em comum, que é a Futpress, está aqui hoje para nos contar um pouquinho, né, da sua história e também da sua carreira como agente de futebol. Recebemos aqui hoje Danilo Escobar. Danilo. Muito prazer, meu irmão. Obrigado. Prazer obrigado é todo nosso, convite. Cara. É uma honra participar, o pessoal que está acompanhando, e espero poder contribuir um pouquinho com a história e com a experiência do futebol. Pô, legal. Primeiro, mais uma vez, agradeço por ter aceito o nosso convite, né? E hoje, acho que seria legal a gente já começar abordando um pouquinho sobre quem é o Danilo Escobar, né? Qual sua história, né? E falar um pouquinho sobre a sua relação, como começou, né, com o futebol. Pode começar falando um pouquinho sobre essa questão. Pô, maravilha. Assim, Chanel, minha história no futebol foi um pouco por acaso, né? Eu sou formado em Direito. Na época, em 2018, eu tinha um escritório junto, que na época era minha namorada, não era minha esposa. A gente abriu um escritório de consultoria empresarial focado em franquias. Cara, nada a ver com futebol. Nada a ver com futebol, só que tudo começou ali, porque em 2018 um jogador que atuava nos procurou querendo criar uma franquia, que era uma escolinha de futebol que pudesse formar jogadores. Então era algo... ideia legal, hein, cara? Uma coisa que já passou pela minha cabeça, inclusive. Não, sensacional. Só que na prática não tem segurança jurídica nenhuma. Entendi. Então, quando ele chegou com aquela ideia, eu fui estudar a possibilidade e se havia essa segurança jurídica. Comecei a entender um pouco sobre a questão de clube-empresa e falei com ele, a única segurança que você vai ter de revelar atleta é se você for dono de clube. E aí começamos nessa história de procurar clube para ele comprar. A primeira experiência foi um clube do Sul, lá de Santa Catarina. E quando nós conseguimos esse contato lá, foi exigido que eu fizesse um plano de gestão, uma gestão para o clube de futebol. Então aí começou a história no futebol mesmo. Cara, curioso, porque no final das contas, a maioria dos agentes de atletas, né, de empresários de futebol, já tem uma relação com o futebol anteriormente, em termos de ou ser ex-jogador, ou ter alguma relação já com o futebol em si, né? No final das contas, você realmente não tinha nada a ver com futebol até então. Nada a ver, Xandão. Nunca coisas fui aconteceram jogador, aí. Nunca tentei ser jogador, nunca fiz um teste sequer para ser jogador. Sim. Só que eu sempre gostei de futebol. Sim. E naquele momento, uma das coisas que eu mais amo é desafio. Quando ele chegou com aquela ideia, por causa daquele projeto, acabou não dando certo. É isso que eu ia perguntar. Não deu certo? Não deu certo. Só que por causa daquele projeto, abriu outras portas em clubes maiores. Foi quando eles começaram a entender que o projeto de gestão que eu tinha feito ali, que era algo de um beabá, que a gente fala, de estrutura de clube, hoje os clubes não têm, e que era algo novo. Então, minha história começou na questão de clube-empresa em 2018. E aí, de 2018 a 2020, eu participei de várias estruturas de clube-empresa, compra e venda, investidor, capital, tudo isso. Pô, que legal, cara. E hoje você representa qual empresa hoje? Qual o nome da sua empresa? Chama Elo Sports. Elo Sports. É um grupo Elo. Então, hoje a gente tem uma parte do escritório que é só o direito tributário, tem a parte que é entretenimento e a Elo Sports, que é fazer gestão. Porque em 2020, eu comecei a entender, envolver um pouco mais com o clube, só que os jogadores começaram a me procurar de uma forma assustadora. E eu não entendi o porquê. E aí eu falei, se eu não sou do futebol, se eu não sou empresário de jogador, por que o jogador de clube de Série A, renomado, fora do país, está me procurando? Aí eu comecei a ouvir uma oportunidade de negócio. Eu falei, então, por que não tentar esse mesmo modelo de gestão em clube numa carreira do atleta? Foi quando eu comecei a entender, fiz um primeiro teste e deu muito certo. E aí nós estruturamos a Elo Sport para ser empresária, a empresa que faz gestão de carreira de jogador profissional. Pô, que história bacana, cara. Assim, e aí você falando aí um pouquinho sobre... não entendi o porquê que muitos atletas começaram a me procurar, mas eu, né, pela minha vivência, eu sei que existe escassez nesse mercado, né, de bons empresários, de pessoas realmente focadas em ajudar o cidadão, né, o ser humano, a família, e não somente focado em ganhar dinheiro, né? Então, quando você fala isso aí, né, o porquê, naquele momento você se questionou, de prontidão já pensei aqui, né, na minha cabeça. Eu vejo que realmente é um mercado
que é muito escasso de boas pessoas, né? Para poder realmente não só fazer uma boa gestão, mas também ter a questão humana antes da questão pensar em ganhar dinheiro, né? Acredito que esse provavelmente é um diferencial que você trouxe, né, para os atletas. Esse é o pilar, assim. Eu falo que uma gestão de carreira profissional, ela tem 3 pilares: a parte desportiva, a parte de marketing e a parte financeira. Só que o que eu sempre prezo e falo com o jogador, dinheiro é consequência de um bom negócio. Eu nunca coloquei dinheiro na frente de nada. Já tive negócios que eu fiz e que eu não ganhei um centavo, R$1 ou €1, $1. Só que foi tão satisfatório e aí agregou tanto na nossa carreira ou na carreira do atleta que valeu a pena. Então, o dinheiro ele não é o foco principal. Porque eu sei que se eu fizer um bom negócio, o dinheiro é consequência. Então, quando eu tento estruturar uma carreira do atleta com um planejamento jurídico, um planejamento de marketing, um planejamento financeiro, eu sei que o atleta vai voar. E tem uma coisa que eu faço e que eu vi muito pouco no mercado. Quando um atleta me procura, e hoje, graças a Deus, eu recebo muito mais procura do que eu procuro atleta, a primeira coisa que eu identifico é o estilo de jogo dele, o perfil dele. Uhum. E eu fiz um mapeamento onde eu coloquei país de primeiro escalão e segundo escalão. Não algo sendo superior ou não, mas estilo de futebol. Perfeito. Então, quando eu pego um atleta, eu identifico se aquele futebol dele se adapta mais a país de primeiro ou segundo escalão. E eu faço um planejamento até ele chegar lá. Então, por exemplo, o atleta na Série B, e é um atleta, às vezes, muito forte, um atacante pesado, eu sei que ele não vai se adaptar em uma Espanha, por exemplo. Uhum. Então, eu sei alguns países que teriam uma viabilidade no futebol dele. E aí eu faço um planejamento até chegar lá. E o atleta, quando assina com o escritório, ele sabe que ele tem metas comigo. Ele tem metas de participação, metas de caráter, metas de postura. E assim, sério? Que legal. Metas. Nunca tinha visto nenhum modelo de negócio nesse sistema aí. Você sabe melhor que eu, o atleta ele é movido por desafio. É verdade. Então a meta é um desafio. Então quando eu coloco para ele que para eu conseguir colocá-lo ao sonho dele, atingir o auge, ele precisa cumprir a meta, então quase sempre eles conseguem suprir essa meta. Por quê? Porque eu quero o melhor para ele. Quero o melhor. Pode ser que o planejamento não seja exatamente o que a gente está falando, mas é aquela história que a gente fala muito lá em Minas, né? Eu miro na Lua para acertar no Everest, tudo der errado. Então, eu faço esse planejamento. Então, se essa gestão de carreira não é simplesmente um procurar emprego de jogador. Se o jogador não se adapta a essa postura, ele nem faz parte no nosso escritório mais. Eu já abri mão de atletas, por exemplo, de gigantes do Rio de Janeiro, porque não tinha esses pilares. Porque ele não quis seguir isso, porque ele achou que o futebol era a deriva. Sim, e não é uma coisa que eu faço. Então, esse planejamento que a gente implanta é algo tão simples. Num beabá, em qualquer empresa hoje, quando você vai abrir uma empresa, você tem um planejamento. Mas no futebol isso é tão raro. É verdade. Você vê que quando a gente faz, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho algumas portas em clube de fora, por um simples fato de saber que aquele atleta está indo com suporte de carreira nosso aqui. Uma coisa básica. Básica, né, se for ver, né, cara? Mas é bem por aí, cara. Hoje o seu escritório, a Elo, tem quantos atletas hoje? Você sabe me dizer mais ou menos quantos atletas vocês agenciam hoje? Eu faço muita intermediação também. Ok. Então, hoje eu estou em aproximadamente uns 8 atletas aí de ponta, mas eu faço muita intermediação. Isso aí é muito comum hoje, né, nesse mercado. Pô, mas eu imagino que as janelas de transferências, né, são hoje as principais, é a de verão agora, né, que é agora do meio do ano, que passou recentemente. E a do meio do começo do ano, para nós aqui, que no final das contas é o meio da temporada lá fora, né? Qual que é que você mais exige muito mais de você durante essas janelas? Qual que é que você hoje mais... Nessa janela de verão. Sem dúvida, né? Eu fiquei um mês na Europa, não consegui voltar para casa. Se a minha esposa não tivesse ido comigo, eu não sei nem se a fechadura em casa ia ser a mesma, né? É muito estressante, né, cara? Muito, cara. Assim, eu tinha um planejamento de ficar 10 dias, fiquei mais de mês lá. E você está num país, você vai para outro e é convidado, e é negócio, e são negócios que surgem a todo momento. Fizemos jogador na Arábia, jogador que estava vindo para o Brasil e que de último momento foi para a Arábia. Então, você acaba tendo essa dedicação. E o que eu sempre prezo é o bem-estar do atleta. Teve situações, por exemplo, que eu falava com o atleta, olha, isso não vai ser um ponto positivo para você, por mais que seja bom lá. Enfim, acaba, graças a Deus, seguindo um pouco o nosso conselho, mas é pesado. Mas essa janela agora é sempre mais movimentada. Né? Não tem como você conseguir, né, colocar na... Vai ter os prós e contras, né? Não tem como você sempre ter tudo favorável, né? Vai ter algum cenário que você vai ter que pôr na balança, mas no final das contas a balança tem que sempre pender, né, pro que for melhor para o atleta no final das contas, né? Então, eu sei que, imagino que é muito complicado, né? Uma negociação na hora de pôr na balança o que realmente
vale para poder topar, aceitar aquele desafio ou não, né? Mas é bem complicado, né, tomar essas decisões, porque a gente tem essa responsabilidade, né? A gente que eu falo, né, o agente de atleta tem uma responsabilidade, no final das contas, porque, queira ou não, é um destino que você está mudando, né, na carreira de um atleta, uma decisão que você vai ajudar o atleta a tomar, óbvio. O atleta é o último a tomar decisão junto com a família, né? Mas, queira ou não, vocês têm uma influência, né, bastante grande aí, cara, na hora de tomar uma decisão como essa, né, cara? Eu costumo falar o seguinte, que uma pessoa, para ser um bom agente, ele tem que entender que o atleta, ele tem a vida do atleta na mão. Então, se ele não conseguir ter um planejamento para a sua vida, como é que ele vai cuidar da vida de alguém? Perfeito. E para cuidar da vida de alguém, o dinheiro não pode estar na frente. A história, o planejamento, a qualidade de vida tem que estar na frente. Então é muito, muito delicado, porque às vezes o atleta ele pode ver apenas o dinheiro como momentâneo, mas quando você apresenta para ele esse plano de que, olha, essa oportunidade você pode ganhar menos, mas é uma qualidade de vida, uma estrutura para a família. Por exemplo, tem país que com 3, 4 anos você já consegue uma possibilidade de cidadania. E eu falo, pô, você tem filho novo. Então eu tento expor para ele um plano de vida dele e da família. E é isso que é importante. Então, por diversas vezes, eu prefiro ganhar menos, mas fazer um negócio bom para o atleta, do que ganhar mais e se prejudicar na frente. Então, se não tiver essa consciência de que a vida dele, eu tenho grande influência de tomar de decisão ou não, acaba sendo banalizado como o futebol está hoje. Não, com certeza, cara. E é muito legal estar ouvindo, né, todo esse seu relato, porque, afinal das contas, poxa, você é super jovem, né? Tá com 34 anos. E, como eu falei, futebol carece, né, de pessoas bem intencionadas para realmente ajudar o atleta em todas as áreas, né, que envolve a carreira de um atleta, né? No caso, o que você faz é de agenciar, né, ajudar o atleta nas decisões de contratos e tudo. O que nós fazemos, né, aqui como GCB Esportes, que é também ajudar o atleta a se direcionar financeiramente, se preparar, se planejar para o pós-carreira. Isso são pessoas, a gente pode se considerar exceções, né, hoje no mercado, uma infelicidade, porque no final das contas deveria ser ao contrário, né? Mas o mundo, né, tende a ser assim, infelizmente, né? Acabam colocando dinheiro, ganância à frente das pessoas, e isso é o que acaba dificultando, mas eu vejo como positivo para quem realmente faz as coisas corretas, né? No final das contas, a gente acaba se destacando no mercado justamente por fazer da forma correta. Isso acaba, queira ou não, né, no boca a boca, um atleta vai falando para o outro, e isso acaba sendo diferencial de todos, né, no final das contas. Assim, o brasileiro ele já tem uma cultura um pouco complicada de planejamento, né? Então a gente não tem muito isso enraizado. E quando você lida com um atleta, e a grande maioria vem de uma classe baixa, de uma periferia, muitas vezes ele não tem isso na vida. Então você tem que ensinar, mostrar para ele que o caminho é esse. E o agente, o empresário, ele é uma pessoa importantíssima para isso. Porque a pessoa de confiança da carreira do atleta vai ser o agente. Então, se o agente não tem esse cuidado da vida dele, não vai conseguir transmitir. Então, é o que eu falo com os atletas. Assim, pode ser um atleta que esteja ganhando R$2.000 de base, ou um atleta que está ganhando 200. Todos os atletas do escritório, ele já tem uma conta de investimento que ele já começa a criar essa cultura. Legal. Por quê? Porque amanhã ou depois ele vai casar, ele vai ter filho, e a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Né? Por mais que você faça um contrato de 3 anos, pode ter um problema e você não consegue cumprir o contrato. Né? É verdade. Eu vivenciava com jogadores que ganhavam 300, 400 mil reais por mês. Quando o clube atrasava o salário uma semana, não tinha dinheiro para colocar gasolina. Cara. É inadmissível, né? Isso aí, cara. Isso que eu ia perguntar para você, inclusive, ô Danilo, como você faz para conseguir abordar outros temas com o atleta que não seja basicamente a questão contratual, né? Transferência de um clube para o outro? Porque isso é uma coisa que eu, particularmente falando assim, com experiência de outros amigos meus que também são agentes, eu vejo que muitos têm dificuldade de conseguir falar com o atleta coisas que não têm relação direta com a relação empresário-atleta. No exemplo que você acabou de dar aí, você falou, né, que consegue orientar o atleta a abrir uma conta de investimento. Como você consegue também transacionar em outros assuntos que acaba fugindo um pouquinho daquilo que realmente é o seu foco, né, profissional com o atleta? Você pode me dizer qual que é o segredo? Porque no final das contas eu vejo que muitos empresários têm dificuldade, né, para conseguir transacionar em outros assuntos,
Porque no final das contas o atleta acaba achando, pô, tem segundas intenções, tem algum interesse. Como você consegue transacionar aí nesses outros assuntos tão importantes na carreira de um atleta também? O que eu falo, gente, quando um atleta me procura ou quando eu vou fazer uma primeira reunião, eu deixo muito claro que eu faço para ele um planejamento de carreira. E esse planejamento de carreira tem que passar por essas etapas. Eu não ganho um centavo com o atleta investindo, comprando, não ganho um centavo com isso. Só que eu já coloco para ele que a regra para trabalhar comigo são essas. Por quê? Porque aquilo vai influenciar diretamente no futebol dele. Né? Esse atleta que eu te contei, por exemplo, que ganhava 300, 400 mil e não tinha dinheiro, você acha que isso não influenciava no campo? O atleta Total. não ter dinheiro? Total. Então eu explico isso para ele. Falo, se você não tiver isso, você não vai render em campo e não vai render no seu planejamento. Né? Então, quando ele conversa comigo, eu faço a proposta para ele de gestão, isso já faz com um dos componentes assessoria de esportiva. Entendi. Então, ou o atleta aceita ou não aceita. Já teve atleta que não aceitou? Já. Inclusive, atleta que não aceitou tomou várias decisões erradas pela vida e que está querendo parar com 27 anos de idade. Aí. E você não abre mão, então, dos seus critérios para você começar a trabalhar com atletas. Não. Se o atleta fala, não, eu não aceito dessa forma, tem que ser dessa forma, você prefere perder a gestão do atleta do que... Prefiro. Porque isso influencia diretamente também no meu trabalho. Eu falo que isso é tão importante quanto os pilares de ética que eu tenho, que é transparência, honestidade e lealdade. Se o atleta não tiver isso, eu não consigo nem orientar, não consigo nem ajudar a crescer. Então, se eu não for ajudar, atrapalhar eu não vou. Então, eu abro mão. Se o atleta não aceitar essas condições, porque eu estou pensando para o bem dele. Ele hoje pode entender que isso pode ser algo chato, mas é para o bem dele. E é tão satisfatório pegar um atleta com 30 anos de idade, quando fala comigo, pô, valeu tão a pena ter aceitado tudo isso, porque hoje eu posso escolher um projeto desportivo ganhando bem menos porque eu consigo me manter. Então, hoje eu prefiro abrir mão do que entrar ou querer fazer isso e não fazer direito. Pô, muito legal, cara. Agora, queria falar um pouquinho também, ô Danilo, sobre, agora, né, falando um pouquinho mais da questão jurídica, vamos dizer assim, do futebol, né? Você que é formado em Direito, né, com certeza, tudo que você estudou de Direito já serviu muito para, né, você exercer agora a carreira de agente, mas com certeza você também teve que estudar novas leis agora desportivas, né? Depois que iniciou aí a carreira como agente. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre um tema que está muito em alta, né, em evidência, que é sobre as SAFs, né, dos clubes. É uma coisa que eu vejo muita gente, né, no meio falando, até mesmo advogados. Eu tenho um amigo em comum que é o Dr. Quimnaso, João Quimnaso, que sempre bate nessa tecla, né? Ele fala que as SAFs vieram para acabar com o futebol. Não sei até que ponto ele quer dizer exatamente isso. Eu queria saber a sua opinião sobre essa SAF, sobre realmente se elas vêm para solucionar ou vêm para ser algo que vai realmente acabar com o futebol de fato. Então, a transição que eu tive muito foi quando de 2020 para 2021, quando veio a lei da SAF efetivamente. A minha experiência era em clube empresa, então não mudou muito o que a SAF veio fazer. Só que a SAF veio para dar uma estrutura jurídica e um profissionalismo maior do que um clube empresa. Então eu já estava familiarizado, participei de algumas SAFs, Botafogo, acompanhei, fiz alguns negócios na SAF, então eu conheci a fundo qual era a ideia. E o que eu vejo, o Brasil ele ainda não está preparado para a SAF. Porque uma das coisas que eu falo muito quando enfim, sou contratado para explicar sobre o projeto de SAF, eu falo o seguinte, os presidentes, o conselho, o clube tem que entender que SAF não é dinheiro, SAF é gestão. E o brasileiro, ele quer dinheiro. Então, todo mundo hoje que pensa em SAF no Brasil, ele quer que chegue alguém com um caminhão de dinheiro e bota dinheiro lá e resolva o problema. Mas SAF, você ter dinheiro sem ter gestão, amanhã depois você está pior do que você começou. Então, SAF é gestão. Se o brasileiro tiver a disciplina de entender que SAF é gestão, aí sim vai resolver o problema brasileiro. Mas hoje, a gente não está preparado para uma SAF. Os gestores de clube não estão preparados para uma SAF. Né? Infelizmente, hoje você tem muito conflito de interesse dentro do clube, onde o que prevalece é o que eu vou ganhar e muito menos o que o clube vai ganhar. Isso está enraizado na cultura do brasileiro, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Então, assim, por isso que quando eu falo que a SAF hoje do Bahia vai ser uma SAF que vai ter vida longa, porque os caras já têm uma ideia de gestão europeia e que não é a médio prazo. O brasileiro é muito imediatista. Então, a SAF, eu acredito que ele vem para revolucionar o futebol brasileiro. Mas o brasileiro não está preparado ainda para a SAF. Entendi. Se os gestores começarem a entender que SAF é gestão, porque hoje, eu te falo que tem clube, por exemplo, numa Série B, que tem apenas título estadual e que quando vai botar um valor de SAF, os caras estão falando de 400, 500 milhões de reais.
Se você pegar hoje uma empresa, a SAF é uma empresa. Se você pega hoje e faz uma avaliação da empresa junto com o grupo, que é simples. Se você pega uma empresa onde tem dívida acima de dívida, faturamento baixíssimo, como que você vai valorizar uma empresa, fazer um valuation de uma empresa de 400 milhões? Então existe muito a emoção, o sentimentalismo, sabe? Entendi. E infelizmente o brasileiro ele não está preparado ainda. Então se os gestores entenderem que SAF é gestão, aí sim a SAF é a melhor solução para o Brasil, porque vai profissionalizar. Mas, infelizmente, a gente não está preparado. Hoje, além do Bahia, qual outro clube hoje você acredita que já estão, né, no sistema SAF, que tem vinda longa aí, que já tem a mentalidade de gestão profissional? O Botafogo. O Botafogo, né? Botafogo. E eu falei isso do Botafogo antes dessa crescente do Botafogo. Porque o que ele está implantando uma cultura europeia. Igual eu te falei, o Botafogo hoje, na base, existe uma obrigação de aprender uma segunda língua, de estudar. Cara, que demais isso, né, cara? Focar em realmente formar cidadãos, né? Antes de um atleta. Além de atleta, né? No final das contas, o atleta, a maioria tem esse sonho, né, de ser exportado, de jogar na Europa. Chega despreparado lá, né? Não consegue se comunicar. Então, pensar nessa questão pro atleta e também para ele, mesmo que não vire profissional, ele já ter uma segunda língua ali, isso aí é sensacional. Eu achei demais isso, quando você comentou isso aí em off pra gente aqui. E é cultura, né, cara? Assim, você observa que no último estudo do ano passado, parece que 1.700 jogadores brasileiros foram vendidos para fora. 1.700. Desses 1.700, a gente não conhece 10%. Ou seja, a maioria dos atletas que saem não tem reconhecimento nacional por não ser um atleta, às vezes, de fama ou de clube grande. Só que chega lá fora, ele não sobressai, ele volta. Então aí que tá. Por que um atleta desse volta? Porque ele não teve uma base, porque ele não teve muita estrutura. Porque um atleta, num básico do básico, ele não consegue chegar lá e falar um espanhol numa Espanha, ou um inglês, coisa simples de se comunicar. Então o brasileiro, a SAF, ela vem para dar essa estrutura, principalmente da base. Perfeito. Se você não tiver essa metodologia, fica complicado. Um exemplo, o Atlético Mineiro está indo para a ideia de SAF, já foi aprovado e tudo mais. Mas o Atlético hoje, se você pegar o número de jogador da base, comparado ao tamanho do Atlético, é irrisório. É irrisório. Aí se pensa, por quê? Porque o projeto não está adequado para que a base seja literalmente a base do projeto. Entendi. Né? Diferente hoje do Palmeiras, diferente hoje do Flamengo. O Flamengo todo ano, apesar de não ser SAF, todo ano tem 2, 3 atletas da base no profissional. O Flamengo mudou a história do Flamengo depois da gestão do Bandeira. 3 jogadores do Flamengo. O Flamengo recebeu 1 bilhão, cara. Cara, que loucura. 3 jogadores. Então, assim, jogadores muitas vezes que você tinha um conhecimento aqui, mas não sabia que ia estourar fora. Então, o Palmeiras está fazendo muito isso. Né? Você vê que o Palmeiras, o que o Palmeiras vendeu no Endrick agora, ele pode ficar 3, 4 anos sem vender. Mas já tem 2, 3, 4 ali, inclusive o Messinho da base, que eu tô falando, que vai ser o próximo a ser vendido. E vai, se não superar o Messinho. Da base do Palmeiras? Da base do Palmeiras, joga demais. Qual a idade? Deve estar com seus 15 anos, 14, 15 anos. É a próxima safra aí. Então, assim, você faz um trabalho, né? E o trabalho que os atletas não estão fazendo. O trabalho que os clubes de SAF não estão fazendo ainda. Então, o clube precisa entender isso. Que a base realmente é a base, né? É a base. Né? E a base, para ela ir para a Europa e se dar bem, ela tem que ter uma estrutura de base europeia. Que é o que o Bahia está fazendo e o Botafogo está fazendo. Perfeito, perfeito. Aproveitando, então, falando sobre base, cara, eu queria que você me falasse, né? Você que já tem a experiência de trabalhar com alguns atletas, eu queria que você me dissesse qual a diferença de você trabalhar com um atleta jovem e um atleta experiente, né? Quais os desafios para você como empresário de conseguir empregar um atleta jovem, né? Eu sei que um atleta experiente já tem rodagem, às vezes já, né, por nome já consegue facilitar talvez encontrar um clube, né, para poder trabalhar para ele, mas cada um com certeza tem seus desafios. Você pode pontuar para mim qual que é o maior desafio de um atleta jovem, né, de trabalhar com um atleta jovem e de um experiente? Do atleta jovem é a questão da disciplina. É o atleta às vezes entender que por mais que às vezes o momento dele esteja bom, ele não está pronto ainda. Ele precisa amadurecer. Então, muitas vezes, eu tenho que ser muito franco com o atleta. Vou contar um caso aqui. Eu assumi um atleta há pouco tempo, atleta jovem de base, fez a base toda no Cruzeiro. É um menino que está sendo como um zagueiro, está sendo um fenômeno. Só que o atleta, às vezes, ele acha que ele está pronto. E aí ele recebeu uma consulta de um clube, foi no clube para assinar e tudo mais. O cara falou, bicho, esse atleta não é o que eu vi. Porque ele chegou lá já com uma marra, achando que estava pronto. E eu tive que ser muito franco com ele. E ele entendeu. Então, o problema do atleta jovem é a parte da maturidade. Ele entender que ele precisa ainda amadurecer.
E o atleta mais experiente, sem sombra de dúvida, é o tanto que ele está calejado. Eu não conheço um atleta mais experiente que não está sofrido durante a vida de tantas decepções de agente, e é um problema sem planejamento, sem estrutura, e que às vezes ele acaba não acreditando mais que existe algo novo no futebol. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo, claro. Eu trabalho com muito atleta sul-americano. Me procura um atleta, um argentino, atacante muito bom. E aí, em conversa com ele, é um atleta, ele tem 3 anos que ele tem pavor de agente. Sério? Sério, porque é um atleta pela experiência que ele teve. Um atleta que já teve problemas aí de 5, 10 milhões de dólares, um atleta argentino, ainda mais a economia argentina, isso para os caras é muito dinheiro. Sim. Então ele tem uma dificuldade de acreditar no novo. Então esse é o grande problema. E hoje trabalha com você? Trabalho com a gente. É o próximo a ir para a Europa. Porque a postura, o estilo de jogo dele, que é um ataque, é um 9. Só que ele é um atacante muito forte e ele não é lento, ele é um pouco mais rápido. Perfeito. Então a gente já adaptou para ele que, por exemplo, Espanha ou Itália é o ideal. Então a gente já está fazendo um trabalho, já está sendo monitorado, na próxima janela deve ir. Então você vê que ele é muito machucado já no futebol. E muitas vezes você pega atleta, quando você puxa o histórico dele, o atleta já passou por 10 clubes, às vezes, em poucos anos. Então, às vezes, 2, 3 clubes no mesmo ano. Por quê? Porque não tem um planejamento, vira apenas um cabide de empresa, de emprego, do que um planejamento de carreira. Entendi. Então, esse é o grande desafio de um atleta mais experiente. Pô, que legal, cara. Eu concordo plenamente, né? No final das contas, eu vivi as 2 fases, né? Eu fui jovem também e também agora, né, na reta final da carreira. E eu concordo plenamente com o que você pontuou. Quando a gente é jovem, sem maturidade, eu, graças a Deus, tive a sorte, né? Eu falo sorte porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o mesmo empresário durante praticamente quase toda a minha carreira, né? Comecei a trabalhar com o Renato Figueiredo e o Márcio Rivelino, foram meus empresários desde os 17 anos até a reta final ali na minha carreira. E, graças a Deus, caí em boas mãos, né? Foram eles que me direcionaram também a questão financeira, me apresentando a GCB lá em 2010, 2011, quando estava no São Paulo, quando eu comecei a ganhar dinheiro de fato. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer um planejamento financeiro praticamente desde o início da minha carreira ali, na qual eu comecei a ganhar dinheiro de fato, e isso me ajudou a tomar a decisão até de antecipar a minha aposentadoria, né? Parei super jovem, com 32 anos, justamente porque, né, óbvio, as dores, tudo que aconteceu no ano de 2020 para cá, fizeram tomar essa decisão, mas a questão financeira foi o que mais me deixou tranquilo para tomar aquela decisão de forma totalmente lúcida, né? Porque a gente sabe que a gente tem toda uma estrutura por trás, né? De família, né? De esposa, naquele momento, 2020, minha filha nasceu, pai, sogro, sogra, enfim, que a gente, né? A maioria do atleta acaba tendo toda essa carga por trás, que assume, né? Essa responsabilidade. E só me permiti, né, tomar essa decisão de parar com 32, justamente porque eu tive a oportunidade de ter tido esse planejamento, e graças também ao meu ex-empresário, né, que foi quem me apresentou e me ajudou a me estruturar, né, financeiramente para tomar aquela decisão. Mas, no final das contas, cara, são poucos atletas que têm o privilégio de dar essa sorte, vamos dizer assim, né, já desde base, como foi o meu caso, de conhecer alguém que realmente está disposto a ajudar o atleta além das 4 linhas, né? Além do dia a dia ali do atleta como profissional, né? Quer ajudar o pessoal do atleta, a família, pensar também nessa questão de realmente pensar em deixar a família confortável nas decisões de destino, né? Por exemplo, às vezes chega uma proposta para você, vou dar um exemplo aqui, de Portugal, né, que eu acredito que é um lugar que você trabalha também bastante, eu acompanho um pouquinho suas redes sociais. Chega uma proposta de Portugal para o atleta sair do Brasil pela primeira vez. Uma proposta de Portugal ou uma proposta da, sei lá, Rússia, para ganhar o mesmo tanto. É óbvio, né? Financeiramente falando, às vezes chega uma proposta melhor da Rússia, pode ser que faça sentido, mas no final das contas eu joguei 4 anos na Rússia, vou dar um exemplo para você. Eu vi atletas sul-americanos chegando na Rússia com 17, 18, 19 anos, batendo e voltando. Eu vi uruguaio, eu vi paraguaio, eu vi argentino, chegando lá, imaturo, né? Acabando de sair ali fazendo a transição da base profissional, clubes russos contratando, com essa idade, era bater e voltar, porque é um país com uma cultura muito difícil, muito diferente. Muito fechado também. Então, isso tudo é muito complicado na hora de colocar na balança, porque, por exemplo, no exemplo que eu estou falando, chega uma proposta de Portugal e outra da Rússia, um atleta com 18 anos, por exemplo,
por mais que o da Rússia seja um pouquinho mais vantajoso financeiramente, é uma coisa muito difícil para o atleta chegar e se adaptar com essa idade. Para mim foi difícil. Na época, eu saí do São Paulo e fui para o Sporting. Cara, foi a melhor coisa, eu ter tido essa passagem por Portugal antes de viver essa aventura de 4 anos na Rússia. Porque eu tenho certeza absoluta, por mais que eu já estava casado, já tinha minha esposa me acompanhando, eu tenho certeza absoluta que se eu faço esse caminho direto para a Rússia, é muito provável que eu ia bater e voltar. Porque realmente, cara, é desgastante. E você sabe como é que é, Tinaís? O atleta, quando ele tem no currículo que ele foi para a Europa ou jogou na Europa, ficou 1 ano e voltou, para ele voltar hoje para uma primeira prateleira é raro. É verdade. É raro. É verdade. Então, eu concordo plenamente. Assim, por isso que eu falo que o dinheiro ele é consequência de um bom negócio. Se o atleta vai para Portugal e faz uma temporada boa, certamente ele não vai para uma Rússia depois. Ele vai para uma Espanha, ele vai para um time mais de primeira linha, os primeiros times do mundo. Então é isso que eu tento mostrar para ele, que depende muito mais dele do que de mim. Só que o que eu puder fazer para explicar para ele que o caminho mais rápido não é o melhor caminho, eu vou fazer. E aí é o que a gente abre mão. Aconteceu agora, vou te dar um caso. Tem um atleta que ele fez a vida inteira na Arábia, ele é um atleta mais experiente, é uruguaio. Ele me procurou e falou, eu quero família. Ganhei dinheiro, o que eu puder, que eu ganhei dinheiro na Arábia, eu posso parar e não preciso mais de dinheiro. Eu quero ficar próximo da família. E a família dele toda é do Uruguai. O pessoal da Footpress acompanhou isso bem lá. E aí ele falou, cara, eu quero o Brasil. Porque o Uruguai, para não comer ruim, a gente não vale, eu quero o Brasil. E aí eu apresentei para 2 grandes aqui do Brasil, que gostaram dele. Inclusive um deles estava ali na confusão do excesso de estrangeiro, se um estrangeiro ia sair ou não. E isso acabou vazando o nome dele na imprensa, enfim, o negócio tomou uma repercussão. E aí ele não queria voltar para a Arábia. Aí ele foi e falou, se eu não for, eu vou jogar no Uruguai. Aí ele fechou no clube, nós fechamos no clube do Uruguai. Ele fez 2 jogos no Uruguai e veio um caminhão de dinheiro da Arábia levando ele de fora porque ele teve uma repercussão no Brasil. E se ele era um jogador de primeira linha do Brasil, ele era um jogador lá. Então ele foi ganhando quase 5 vezes o que ele ganhava na Arábia. Caramba! Aí ele falou, agora eu vou, não tem como ir. Fechou 2 anos e vai aposentar. Falou, eu não vou buscar mais projeto esportivo, vou buscar dinheiro. Então isso é raro, porque ele fez o caminho inverso. Sim. Só que tem coisa que não tem como fugir. Ele falou, cara, isso aí vai ser aposentadoria da minha família, da minha filha, que está com 5 anos de idade. Então não teve jeito. Então acontece isso. Tem que pôr na balança, não tem como julgar, né? Porque tem muita gente que julga. Putz, o cara poderia ter jogado, né, em grandes clubes da Europa e preferiu ganhar dinheiro no mundo árabe. Mas, cara, não dá para julgar. No final das contas, cada caso é um caso, cada atleta é um atleta, cada história é uma história. Não tem como você falar, putz, tomou a decisão equivocada. Não dá para falar. No final das contas. Mas ele foi um atleta que desde o início da carreira, quando ele começou a desfilar, ele falou, eu quero a Arábia. Pronto, então... Então ele ficou ali, jogou 10 anos na Arábia. Ele falou, desde o início eu queria aquilo ali. Tive proposta de ir para segundo de Espanha e tal, ele não quis, ele quis ficar na Arábia. Por quê? Porque era um projeto de vida dele. Tanto é que ele virou ídolo e voltou para lá com esse caminhão de dinheiro. Mas quando ele quis parar, falar, eu quero sair da Arábia, quero voltar para próximo da família, teve essa reviravolta. Então o futebol é dinâmico nisso. É isso, mas se tivesse certamente uma proposta, por exemplo, de Portugal ganhando 1/10 da Arábia, ele tinha escolhido Portugal. Tanto é que ele escolheu o Uruguai, para ficar próximo da família. Entendeu? Então, isso acontece muito. Só que são planejamentos que você faz e que busca o melhor para o atleta. Com certeza. Ele falou comigo, olha, não é o melhor para o atleta, mas a minha família, esposa, entendeu que a gente deve ir. Eu vou para jogar 2 anos e eu vou parar, acabou. Vai parar com 32 anos. Véio. 32 anos? 32 anos. Caramba. Mas como eu falei, cada carreira vai seguindo ali um destino, muito também pelo desejo do atleta. No final das contas, né, a vontade do atleta tem que falar mais alto do que... Né, por mais que você talvez fale para o atleta, não, é melhor você ir para Portugal do que ir para a Rússia. Se o atleta falar, não, eu quero ir para a Rússia porque eu quero, sei lá, ter uma experiência na neve, enfim, cada um tem sua não, e a minha opinião para ele foi o seguinte, fica no Uruguai. Fica no Uruguai, você está ganhando muito menos, a gente não vai fazer grande realização, fica no Uruguai, qualidade de vida, você quer próximo da sua família, fica no Uruguai. E aí ele escolheu ir para a Arábia. Para mim era muito mais fácil, falou assim, vamos para a Arábia agora. Chegou um caminhão de dinheiro de um sheik, vamos ver um avião particular buscar o cara. Entendeu? Um negócio surreal. Ele falou assim, como agente e financeiramente falando, era muito melhor ir para a Arábia. Só que eu falei, fica no Uruguai, próximo da sua família, tranquilidade, qualidade. Aí quando nós começamos a já colégio de filha,
a casa. Quando ele se estabilizou, fez 2 jogos, ficou um mês, foi embora, recebeu a proposta. Então eu poderia ter agido o contrário, mas eu falei, pensa na sua estabilidade. E ele optou ir para a Arábia. Pra gente foi ótimo. Queria até te perguntar uma coisa. Quando você falou aí, eu lembrei de uma coisa que, para minha curiosidade, vamos dizer assim. Hoje, para você, Danilo, quantos por cento você acha que o agente representa, vamos dizer assim, uma carreira de um atleta? Influencia, né? que você fala? Influencia. Essa seria a palavra correta. 80% no mínimo. Ele é o grande responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. O próprio atleta? Não, o próprio agente. O próprio agente? O próprio agente. Porque muitas vezes isso acontece muito do atleta assinar um contrato, às vezes sem ler uma linha, sem entender uma palavra. Então, assim, ele sabe que ele tem que fazer em campo. Só que essa parte de gestão de controle depende do atleta, do empresário. Então, quando o empresário não tem esse discernimento, ele é responsável por 80%. Porque eu posso pegar um atleta, indicar para um clube e ele ter sucesso e estourar na Europa, como eu posso fechar para ele para um clube e ele ter fracasso e acabar com a carreira. Eu concordo, mas no final das contas, quando você põe, né, um peso tão grande assim pro agente na influência de uma carreira de sucesso pro atleta, no final das contas, por exemplo, o que um agente vai poder fazer se o atleta também não corresponder em campo? Não, eu falo de decisão de clube. Ok. De decisão. Ok. Não, minha pergunta, então, na verdade, Era o contrário. Não, é muito mais do atleta do que do agente. Nesse caso, eu falo sim. isso com ele. Não adianta nada eu fazer nada se você não corresponde em campo. Não adianta nada eu pegar um atleta que não joga bola e achar que eu vou vender na Europa. Não vou. Isso. Aí eu não tenho 30% de decisão. Entendi. Mas como a escolha de opção, eu sou o grande responsável por direcionar. Perfeito. Mas por fazer sucesso, ele é o grande responsável. Se ele não quiser, acabou. Nem a mulher dele fazer jogar. Pode estar com o melhor empresário do mundo. Pode. Não vai resolver nada, né, cara? Não vai. E eu falo muito claro isso com os atletas. Seja jovem, esse caso que eu contei de um atleta jovem, eu falei isso com ele. Falei, olha, se você não quiser jogar bola, você me fala, a gente rescinde e eu vou te ajudar em outra forma de vida. Agora, se você quiser, se você não demonstrar isso, melhores que você tem 1 milhão, piores também. Só que ao ponto do clube olhar e falar que você não quer ser jogador, é algo comportamental. Cabe você querer ou não. Mudou a chave dele. Então depende muito mais dele do que de mim. Sim. Né? Então, mas a parte de decisão de uma oportunidade... O agente tem ele é o grande responsável. Total influência. Maravilha, cara. Cara, chegamos agora num momento legal aqui da nossa dinâmica, aqui do nosso podcast, que é o momento de bate-bola, vamos dizer assim, né? Eu faço umas perguntas que os internautas deixaram pra gente nas redes sociais e você vai respondendo assim, né? Não precisa ser uma resposta muito elaborada, mas são as 4 ou 5 perguntas que a gente selecionou aqui e você vai respondendo. Vamos lá? Primeira pergunta do Lázaro Manga. Qual a maior dificuldade que geralmente os empresários encontram? Cara, primeiro é iniciar no futebol. Porque, como eu disse, existe muito mais do mesmo. Então, para um empresário hoje iniciar no futebol, ele tem que fazer algo novo. Então, a maior dificuldade é ele entender e criar algo novo, apresentar algo novo para o jogador. Essa é a maior dificuldade hoje. Porque depois eu acredito que é meio que natural, né? Natural. O futebol... No seu caso, principalmente, porque se você não tinha relação nenhuma, né, com o futebol anteriormente... E hoje, sim, o espaço que a gente conseguiu ganhar no futebol, sem passar na frente de ninguém, passar por cima de ninguém, é algo que a gente vê que o futebol tem espaço para bons profissionais. Com fazendo certeza. o que é certo. Então, o maior desafio é esse. Legal, boa. Próxima pergunta... Rafa Rocha, o que você considera do movimento de muitos jogadores indo para a Arábia? Então, a questão financeira. Mas eu falo que eu tenho uma preocupação muito grande, porque a Arábia assim, é muito pequeno, não tem estrutura de futebol, e eu acho que é um erro, assim, mas... Você não acha que a Arábia não tem possibilidade de ser uma das potências do futebol mundial? Não. Com as contratações que tem feito? Não tem. Zero chance? Não, porque assim, as ligas lá são todas na mão de sheiks, assim. E eles brincam de futebol, cara. Não tem um projeto, não tem um projeto de ser a melhor. Brinca de futebol. Se um sheik morre e o outro gosta de basquete, acabou. Ele acaba com o investimento no futebol e vai postar em basquete. Então, é um hobby deles. Entendi. Não é como um projeto. Não é, por exemplo, como o projeto hoje da MLS, para mim é um dos projetos mais inovadores. Hoje não, né? Porque já vem de alguns anos. Já é visionário já há alguns anos. Já. Hoje, sim, os clubes têm donos, são rivais, só que todos os clubes, todos os donos de clubes são sócios na liga. Da liga. Então, eles buscam fazer algo grande.
Prova disso que o próprio salário do Messi é pago pelos concorrentes. Então... Cara, é irreal imaginar isso, né? Porque, poxa, no final das contas, você está trazendo um concorrente para ganhar do seu time. Do seu time, só que vai ganhar na liga, que é o principal. Então, isso é pensar num projeto. Então, a Arábia não tem isso. Certamente é um hobby. Boa. Próxima pergunta. Gustavo Parazzi. Qual a maior dificuldade na gestão de atletas jovens? Isso entra um pouco que a gente falou mais cedo, né? A questão da maturidade, assim, de criar um planejamento de carreira para o atleta e o atleta ter a maturidade para isso. A gente é muito ansioso, brasileiro principalmente, e você imagina um atleta. Então, às vezes, ele quer muito atropelar a fase, quer passar para a fase de rápido e não quer passar pelo momento. Então, é uma grande dificuldade. Hoje, a maturidade... É um desafio grande, né, É um desafio grande. Boa. Tem mais pergunta? Finalizou. Então é isso. Danilo, você tem algum recado, alguma mensagem para deixar aqui para os nossos ouvintes? Então, quero aproveitar a oportunidade. Primeiro, quero deixar minha rede social, eu, Danilo Escobar. Que eu puder ajudar, pode contar comigo. Eu recebo várias mensagens todos os dias, orientando, auxiliando. É de jogador, de pessoas que estão começando no futebol. Então, o que puder, o que precisar, eu estou à disposição. Quero aproveitar aqui, Xana, falar um pouquinho do curso, né, que nós lançamos. Eu criei um curso para capacitar pessoas a trabalhar no futebol, a proporcionar uma nova carreira dentro do futebol. O curso ele é dividido em 2 etapas. O primeiro que é o curso de capacitação, que é um curso online com um encontro semanal coletivo, né, ao vivo, onde eu tiro dúvidas, auxilio em negociação, e a mentoria. A mentoria, nós fizemos algo diferente, onde todos os alunos da mentoria se tornam associados do escritório e os atletas que procuraram o escritório, a gente vai disponibilizar para esses alunos da mentoria apresentar o seu modelo de gestão, a sua proposta de trabalho. E isso tem dado muito certo. Nós estamos abrindo uma nova turma isso aí, cara. De mentoria. Não, e está sendo um sucesso, porque um feedback que nós tivemos no início do ano foi uma parabenização de um clube gigante europeu, quando eu apresentei a ideia. E isso foi um diferencial para levar o atleta. Então, a gente tem visto que eu tenho conseguido ajudar a mudar a vida das pessoas. Então, quem quiser, www.daniloescobar.com.br. Tem o link do curso, lá tanto do curso, tem inscrição para a mentoria. E o que eu quero fazer é ajudar a mudar de vida, porque como eu mudei, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar a mudar. Com certeza. Parabéns, né, por essa iniciativa. Não tenho dúvida que já é um sucesso, né? Vai ajudar muitos outros profissionais a se capacitarem e ver também uma gestão profissional, como que é feita, e também toda a sua visão de caráter, enfim, tudo aquilo que realmente é importante antes mesmo, né, de pensar em ganhar dinheiro, né? Que eu acho que, como você já falou aqui, o dinheiro é consequência, né? É consequência de um bom negócio, com certeza. Com certeza. Aí fica em segundo plano. Maravilha. Olha, chegamos ao fim do nosso episódio. Eu agradeço demais obrigado, a sua presença aqui, mais uma pelo vez. Convite. O que precisar, pode contar comigo sempre. Muito obrigado. Foi muito bom, né, ter ouvido um pouquinho da sua história, né, conhecer um pouquinho mais da história de um agente de atletas. Isso é uma coisa que é curiosidade para muita gente, né, e tenho certeza que esse episódio aqui, né, muita gente vai conseguir entender como funciona a dinâmica de um empresário. Então, agradeço por você ter aberto um pouquinho para a gente aí, um pouquinho da sua história, né, e também de como funciona aí a dinâmica de uma carreira de um empresário de futebol. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Precisando, ficam com Deus e contam comigo. Bom, chegamos ao fim, mais um episódio aqui do nosso podcast Depois do Jogo. Quero deixar o convite aqui para que todos vocês possam nos acompanhar nas redes sociais. Estamos praticamente em todas as plataformas digitais com o nome Depois do Jogo. Somente no Instagram com o nome de GCB Sports _. E queria também pedir sugestões de temas e também de convidados para que nós possamos estar trazendo aqui, para que vocês possam estar desfrutando, né, do nosso podcast. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto.